Foi finalmente anunciado pela Red Bull que Checo Pérez está fora da equipe para 2025. Agora, quem assume a vaga ao lado de Max Verstappen é Liam Lawson. Porém, o que todos esperavam que seria feito, uma demissão por parte da equipe, parece não ter sido o caso. Bora entender a entrevista reveladora de Christian Horner, chefe da Red Bull, após o anúncio da saída de Pérez. Fica comigo que esse é o box da Fórmula 1. O que todo mundo esperava e eu já havia adiantado em alguns vídeos finalmente aconteceu. Checo Pérez está fora da Red Bull e a vaga ao lado de Max Verstappen será ocupada por Liam Lawson. Depois de fazer Ricciardo sair da Red Bull, amassar Gasly, Albon e Pérez, agora um novo jovem piloto da academia Red Bull sentará ao lado de Max Verstappen e terá que se desdobrar para acompanhar um dos maiores pilotos de todos os tempos. Porém, falando sobre o ponto mencionado na abertura do vídeo, pelo que Christian Horner afirmou em entrevista à Sky Sports nesta quarta-feira, a demissão de Checo parece ter partido do próprio mexicano e não da equipe. Horner foi muito claro em suas palavras, abre aspas, ele decidiu tomar um tempo, triste ver ele sair do time, mas ele vai ter tempo agora para passar com a sua família e refletir o que ele quer fazer para o futuro. Fecha aspas. Pelo comentário de Horner, a Red Bull não teve a iniciativa de demitir Checo, o que pode levar a duas interpretações. Uma, de forma indireta, a equipe direcionou Checo a tomar essa decisão, mesmo que não de forma explícita, e Checo acabou cedendo à pressão e aceitou deixar o time. A outra explicação seria que Checo realmente entendeu que seguir no time após a temporada desastrosa de 2024 seria um tiro no pé em sua carreira e que sair agora realmente seria o melhor a se fazer. Em qualquer uma das hipóteses, o anúncio provavelmente demorou porque havia um acordo assinado para 2026 com fortes aportes financeiros vindos do México que deixarão de fluir para a Red Bull. Aporte esse que não será suprido por Liam Lawson. O que a Red Bull aposta é que Lawson possa compensar a falta de patrocínio com uma entrega maior de pontos e com isso deixar a equipe mais acima na tabela de construtores, recuperando dinheiro através de premiação. E nisso, Horner também foi muito claro na entrevista. A ausência de entrega de pontos de Checo foi o fator crucial para que a Red Bull perdesse o campeonato. E olhando para os dados, isso fica muito claro. Na atual temporada, Checo marcou apenas 35% dos pontos que Max Verstappen marcou, foram apenas 152. Olhando em retrospectiva, nas outras 3 temporadas, Checo disputou pela Red Bull, o mexicano marcou 48% dos pontos de Max em 2021, 67% em 2022 e 50% em 23, chegando a uma média nessas 3 temporadas de 55% dos pontos de Max Verstappen. Ou seja, praticamente um pouco a mais que a metade dos pontos de Max, Checo sempre entregava para a Red Bull. Se tivesse mantido essa média em 2024, Pérez teria marcado 240 pontos ao final do campeonato. E se somados aos 437 de Max, a Red Bull chegaria a 677, contra 666 da McLaren. Ou seja, seria novamente campeã de construtores em 2024. Isso mostra que a derrocada de Checo no atual ano foi o fato determinante para a sua saída. Deixar de entregar 55% dos pontos de Max e passar a entregar 35% dos pontos foi uma diferença que a Red Bull não esperava e foi crucial para a perda do campeonato de construtores. Isso, inclusive, explica a renovação que a Red Bull fez com Checo no começo da temporada. Naquele momento, Pérez estava pontuando bem e mantendo um percentual de pontos parecido com o dos anos anteriores, o que garantiria, em tese, que ambos os títulos de pilotos e construtores seriam novamente da Red Bull. Porém, a queda vertiginosa nos resultados, provocada pela falta de confiança do mexicano, jogou tudo pelos ares e o resultado é claro a todos. Mas, apesar de sempre guardarmos a última impressão dos pilotos como uma avaliação completa de sua carreira, o que na Fórmula 1 pode ser resumida pela frase, abre aspas, você é tão bom quanto sua última corrida, fecha aspas, a carreira de Checo, no geral, é boa. Antes de ser companheiro de Max, Sérgio havia disputado 10 temporadas, e dessas venceu seu companheiro de equipe em 7 delas. Eu sempre uso a comparação com o companheiro de equipe como o principal critério de avaliação de um piloto, porque, devido à diferença entre os carros, esse deve ser sempre a principal referência de desempenho de qualquer piloto na Fórmula 1. Mas falando um pouco mais dos números, as temporadas que Pérez foi derrotado por seu companheiro de equipe foram uma para Kobayashi em sua estreia na Fórmula 1 em 2011, uma para Jenson Button em seu único ano pilotando pela McLaren, ou seja, também era uma temporada de estreia em uma nova equipe, contra um piloto já consolidado e campeão mundial em 2013, e também em sua temporada de estreia na Force India, onde perdeu para o jovem Hülkenberg em 2014. Porém, tirando essas 3 derrotas, de 2015 a 2020, Pérez venceu todos os seus companheiros de equipes por 6 anos consecutivos,
sendo 2 anos contra Hülkenberg, na Force India, 2 anos contra Ocon, na Force India e na Racing Point, e 2 anos contra Stroll, na Racing Point. Ou seja, Checo foi competente e ganhou de muitos pilotos que hoje ainda sobrevivem na Fórmula 1 e tiveram temporadas consideradas pela maioria como boas no atual ano, que é o caso de Nico Hülkenberg. Isso de fato o credencia a não terminar sua carreira da Fórmula 1 com a saída da Red Bull. Apesar de em 2025 Checo não ter lugar no grid, pois não há vaga disponível, uma oportunidade pode sim surgir em 2026, principalmente considerando a entrada da Cadillac na Fórmula 1. Pode ser um match interessante tanto para o mexicano quanto também para a equipe americana. Em um ambiente com menos pressão, é crível que Checo pode voltar a desempenhar bem e mostrar que é material de Fórmula 1. Falando nisso, a mensagem de despedida de Checo nas redes sociais foi muito nessa vibe. O recado de Pérez foi: nos veremos em breve e não desistam nunca. Ou seja, ele quer muito voltar para a Fórmula 1 logo logo. Mas agora que Checo se foi, a dúvida que fica é: Lawson conseguirá entregar mais do que Checo? Horner foi categórico na entrevista ao Sky Sports que a disputa foi definida com base em quem poderia entregar mais pontos para a Red Bull. E para isso, um dos principais pontos é o fator mental. Ser companheiro de Max Verstappen é hoje a tarefa mais difícil da Fórmula 1. O histórico de pilotos triturados quando postos ao lado de Max é mais claro do que o dia. E a Red Bull terá que apoiar muito Lawson nessa nova jornada para que a mudança não se transforme em um pesadelo. Vale lembrar também que a despedida de Checo da Red Bull coloca Isaac Hadjar oficialmente na Fórmula 1. O rival de Bortoleto na Fórmula 2 agora poderá seguir disputando com o brasileiro também na Fórmula 1. Mais uma rivalidade interessante entre Brasil e França pode nascer desse confronto. 2025 promete muito. Mas e aí, você acha que Lawson vai entregar mais que Pérez em 2025? Comenta aqui. Se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. E confere os links na descrição do vídeo para produtos incríveis que separei para você.